a minha linda e maravilhosa esposa, a mãe do meu filho. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para que nós possamos orar por ela, para que o Senhor possa realmente usá-la. Senhor Jesus, nós abençoamos agora a vida da pastora Emily. Nós pedimos para que o Senhor encha ela de poder agora, poder do Espírito. Eu queria que você não só estendesse as mãos, mas você realmente começasse a abençoar a vida dela, para que você entendesse que se Deus está enchendo ela, se o Espírito está enchendo ela, é para abençoar a igreja, é para nos abençoar. Então comece a declarar sobre a vida dela. Senhor Jesus, nós oramos por isso. Enche ela de poder agora. Nós pedimos que o teu poder venha sobre esse lugar. Nós pedimos que o teu Espírito tome esse ambiente, que ela seja a boca do céu agora, Senhor Jesus, que ela seja um canal de bênção para essa igreja, e que todo o nervosismo possa ir embora agora. Nós pedimos que a tranquilidade do Senhor venha sobre ela. Use ela com poder, use ela com fé, use ela com ousadia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Muito bom estar de volta, depois aí de quase um ano fora daqui. E como esse ano nós estamos falando sobre o ano da reforma do coração e do caráter, especificamente hoje eu quero falar com vocês sobre um coração de Davi, não é por conta do meu filho, mas um coração de Davi e um caráter de José. Então eu já quero aí que você abra sua Bíblia rapidamente em 1 Samuel 16. Eu creio aqui que todos vocês conhecem a história tanto de Davi quanto de José, principalmente de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e as crianças principalmente sobre Davi e Golias. Mas é um convite, na verdade, falar sobre Davi e sobre José nessa manhã, iniciando essa semana profética, porque a vida de Davi e a vida de José é um convite a uma autoavaliação de como nós temos sido parecidos com o Senhor, quanto nós temos sido parecidos com o Senhor, mas também enquanto nós temos sido dependentes do Senhor. E não dependentes do Senhor de quando tudo vai bem, mas de quando tudo vai bem difícil. Nós precisamos ter em mente que, antes de nós lermos 1 Samuel, José e Davi são personagens paralelos, então há uma semelhança nos dois. Davi e José, apesar de toda a história, de todo o final da história, Davi e José eram homens improváveis. Por quê? Davi e José. Davi, ele era improvável, ele foi negligenciado e esquecido pelo pai. Quando o profeta Samuel pede para Jessé: traga todos os seus filhos, Davi, coitado, pequenininho. Não porque ele é pequenininho, né? Mas às vezes nós pequenininhos a gente fica, né, por último, fica para trás. Mas ele foi esquecido pelo próprio pai dele, na hora que o profeta pede para ele chamar todos os filhos. E José também foi negligenciado, subestimado e rejeitado pelos irmãos. Então a gente vê aí que Davi e José têm um paralelo. E como essas duas histórias são importantes e ambos carregam uma palavra de Deus, mas elas entram na palavra através do processo. E não pela pressa. Não pela pressa mesmo, mas pela paciência em aceitar o processo. Dentro da palavra de Deus, há tudo que é necessário, que nós precisamos para ela ser cumprida. Talvez, eu creio que todos vocês aqui têm uma palavra específica do Senhor para a sua vida, seja para 2026, seja para o resto da sua vida, seja para essa semana, enfim. Mas há condições para essa palavra acontecer. E muito dela depende do nosso posicionamento. O que impede dessa palavra acontecer é o nosso próprio posicionamento. Mas começando com Davi, nós vamos falar especificamente do coração de Davi. Vamos ler lá comigo, 1 Samuel 16, do versículo 1 ao 13, diz assim: O Senhor disse a Samuel:
até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Deus mostra para o profeta Samuel que ele não está escolhendo um rei por conta da sua estatura, por conta da sua aparência, por conta do seu currículo, mas pelo seu coração. E é importante nós termos em mente que a Bíblia pode até descrever a aparência de Davi, mas ela não foca na aparência, ela foca no coração. Ela enfatiza o coração de Davi. Por que ela enfatiza o coração de Davi? O coração é o único lugar que só acessa quem tem intimidade. Então, antes dele ser rei, o Senhor já tinha intimidade com ele. Ele já tinha intimidade com o Senhor. Por isso que o Senhor enfatiza o coração de Davi. Outro ponto importante: Saul, quando ele foi ungido rei, ele foi ungido com um vaso. Na linguagem profética, o vaso representa algo frágil, algo que é quebrável. Já com Davi, ele é ungido com um chifre, que é um símbolo profético de força, governo, autoridade e realeza duradoura. E um detalhe muito importante: em nenhum momento o profeta Samuel falou: Davi, eu estou te ungindo porque você vai ser rei, e profetizou sobre ele. Em nenhum momento. Ele apenas unge Davi e segue o seu rumo. A unção, ela não é garantida por posição, mas ela é concedida e ela é sustentada pela posição do nosso coração. Davi, pode ser que ele até soubesse que ele ia ser rei, mas em nenhum momento ele deixou com que a altivez entrasse no coração dele e ele já se posicionasse como rei. Não, ele continuou sendo servo do Senhor. E o primeiro contato que ele teve com essa nova temporada que o Senhor derramou sobre ele foi através da excelência. O primeiro contato com o trono não foi com um governo, não, foi com a excelência. Ele é chamado ao palácio por saber tocar harpa. E é muito interessante que na versão NTLH,
no mesmo capítulo, no versículo 18, diz assim: um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. É interessante que ele fala bom músico. Davi, ele é bom, ele é um bom soldado, ele fala bem, ele tem boa aparência. Mas eu quero me atentar aqui ao bom músico. O rei Saul não pediu alguém com unção, alguém que fizesse um ziriguidum, alguém que, meu Deus. Não, ele pediu um bom músico. A excelência está ali. Quantas das vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós entregamos migalhas ao Senhor? Para você ser bom em algo, você precisa se dedicar ou estudar. O pessoal do louvor talvez vai me agradecer depois. Mas ele não pede uma pessoa com unção, ele pede uma pessoa que toca bem. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele falou assim: Senhor, galera, traz aí alguém que toca bem, alguém que vai tocar e chega a me arrepiar de tão bem que o cara toca. A excelência é nas coisas mínimas, não é nas coisas mais... Uau, meu Deus, eu fiz um evento XYZ e veio 10 milhões de pessoas nesse evento. Não, é nas coisas mínimas. Antes do governo, Deus prova a excelência de Davi no oculto. Qual tem sido o nosso posicionamento perante ao Senhor com relação à excelência? Principalmente domingo após domingo, quando nós viemos aqui e muitas das vezes o louvor está aqui se esgoelando e tal. Vamos lá, galera, reaja. E ninguém reage. Mas no dia seguinte você tá falando: não, eu preciso sair 2 horas antes, porque eu tenho que chegar 10 minutos antes do meu trabalho, porque eu tenho demanda XYZ e eu preciso dar o melhor de mim. Só que quando se trata das coisas do Senhor, você entrega migalhas, você não é excelente. A excelência não tem a ver só com você ser bem visto, mas a excelência, ela atinge 3 áreas da sua vida: o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. Como você tem sido excelente com o seu tempo, em ser um bom administrador do seu tempo? Como você tem sido talentoso com aquilo que o Senhor te deu? E eu não estou falando talento só, seja de louvor, seja de dança, mas talvez o seu talento é fazer um bom bolo e trazer ou para o café da tarde dos pastores, ou trazer para o coração solidário, para quando eles fizerem o café da manhã. Esse é um talento. Nossa, Emily, mas é tão pequeno ao olho de quem? Às vezes aquilo que você considera como pequeno, o Senhor não considera pequeno. Porque o Senhor deu talentos para um e talentos para outro. A palavra do Senhor diz: buscai os melhores dons. Nem todo mundo vai ter todos os dons iguais. Qual é o talento que o Senhor depositou para você e você tem negligenciado em entregar isso ao Senhor? E com o tesouro, você tem sido bom mordomo dos recursos que o Senhor tem colocado na sua mão? E eu não estou falando só de dinheiro. Talvez o recurso que o Senhor deu para você é uma escola que pode abençoar pessoas. Você tem sido bom mordomo com isso que o Senhor entregou às suas mãos? O que você tem feito com isso? É muito engraçado porque nesse último ano nós fomos muito confrontados sobre a separação do secular com o sagrado quando se diz a respeito de trabalho. Porque muitas das vezes a gente entrega com tamanha excelência o nosso trabalho e a gente não entrega com tamanha excelência o serviço ao Senhor. Só que nós esquecemos de uma pequena expressão, se não me engano é no grego, que se chama corandeu. Coran é diante, Deu é Deus. Então tudo o que nós fazemos é diante de Deus. Seja o seu trabalho, seja você servir aqui na igreja, seja você na sua casa fazendo um almoço para os seus filhos.
tudo que você faz é perante de Deus e qual a excelência que você tem colocado nisso. Eu lembro há anos atrás, uma moça que era aqui da nossa igreja, ela ministrou que ela tinha o seu aparelho de jantar, as suas coisas específicas para quando vinha visita. E aí ela foi confrontada pelo Senhor e ela começou a tirar esse aparelho de jantar, que ela guardava só para usar com as visitas. E ela começou a usar com a família, para servir a família dela. E aí virou uma piada, né, minha e dos meus irmãos, porque, né, mãe que é mãe sempre tem isso, alguma coisa guardadinha para as visitas. E a gente começou a pentelhar. Minha mãe falou assim: olha, mãe, tira lá o aparelho de jantar, vamos usar esses pratos, vamos usar esses copos para nossa família. E de vez em quando, né, a gente sempre tira e fala: não, mãe, a gente vai usar os melhores copos, a gente vai usar os melhores pratos. Não, mas vocês vão quebrar. Não, a gente não vai quebrar, não. Então, isso é um pequeno detalhe, mas há uma excelência. E a excelência vem também de um fruto de amor por isso. Talvez você não tenha entregue a sua excelência ao Senhor. Não, e eu não estou falando só no trabalho, mas às vezes aqui dentro. Porque querendo ou não, irmãos, a sua excelência reflete na sua adoração. Você tem sido excelente em adorar ao Senhor? Porque muitas das vezes a impressão que dá é que o louvor sai daqui de cima decepcionado. Porque nós viemos aqui adorar ao Senhor e a gente entrega migalhas ao Senhor. E isso é triste porque o momento que nós temos de entregar tudo ao Senhor é na adoração. Se tem um momento específico na liturgia do culto que você entrega algo específico para Deus e você não recebe, é na hora da adoração. Nós temos sido excelentes na nossa adoração. Nós precisamos retomar a excelência. Mas às vezes você fala: Emily, eu não sei como ser excelente. A palavra te ensina a ser excelente. Ser excelente nada mais é que você amar ao Senhor de todo o coração. E você ama tanto ao Senhor que você fala: não, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer algo excelente. Não para me provar, não por performance. Não por eu vou receber um holofote ou no final do ano eu vou ser ungido. Não, mas é por amor ao Senhor. Porque no final do dia, o que você vai ter entregue ao Senhor? E se você é pai, se você é mãe, você é o exemplo para o seu filho. Não adianta você cobrar do seu filho: sai do celular, adora o Senhor. E ao mesmo tempo você não está adorando ao Senhor com todo o seu ser. Então Davi, ele foi excelente no oculto. Mas também Davi era um homem de convicção e processo. Davi entra na promessa do Senhor apenas após 17 anos. E ele reina em Israel ao todo 40 anos. As promessas do Senhor exigem processo. As promessas do Senhor exige um tempo. E a espera é uma temporada de forja. Não é um tempo que o Senhor te abandonou, um tempo que o Senhor se esqueceu da promessa. Não, o Senhor lembra da promessa, mas é uma temporada certa de acessar. Há quase 6 anos atrás, eu fui para o Descend 2020, que agora dia 31 vai ter, que é completamente diferente do que foi em 2020. E na última hora, eles fizeram um ato que você levanta seus sapatos e eles oram pelo ID. E aí, naquele dia, se não me engano, em algum momento tocou uma música da Lindy Coffer, que fala: I will love you with my yes and with my obedience. Que fala: eu te amarei com meu sim e com minha obediência. E eu levantei os meus sapatos, chorei, e eu falei: é isso! Daqui a alguns meses eu vou estar fora do Brasil, eu vou acessar esse tempo, essa temporada. Eu vou estar fora do Brasil, me preparando para o ministério, acessando as promessas do Senhor, é isso. Eu tinha plena convicção. 3 semanas depois, tudo fechou. 3 semanas depois, as fronteiras se fechou e foi um processo aí de alguns anos.
um processo interno bem doloroso. Mas eu me permiti ao processo, mesmo que eu não quisesse. Mas eu me permiti, demorou um tempo. Eu me permiti. E 5 anos depois, foi quando eu acessei a promessa do Senhor. De uma maneira muito melhor, nada fácil, mas uma maneira muito melhor do que eu imaginava e esperava. Mas existe um processo. Talvez você está ainda no processo. Não quer dizer que você recebe uma palavra do Senhor e na mesma semana vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas nem sempre é assim. Há um processo, há uma forja. E em momento algum, Davi fugiu desse processo. Davi fugiu de Saul, mas ele não fugiu do processo. E Davi também, o coração de Davi, ele era um homem de aliança. Abra comigo, 2 Samuel 7, nós vamos ler do versículo 8 ao 15. Aqui é uma conversa de Davi com o profeta Natã. E Davi, ele é fora da curva. Davi é fora da curva. Ele fala que, nossa, eu estou morando em um palácio e o Senhor não tem uma casa para si. E no versículo 8, diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Eu li até o 16, então até o 15. Ninguém pediu para Davi construir um templo ao Senhor. E é engraçado que isso cativou o coração de Deus. Imagina, ninguém fala para Davi: olha, Davi, vai lá, constrói um templo que Deus vai ficar bem feliz com você. Não. Ele simplesmente quis agradar ao Senhor. Ele quis retribuir. E isso cativou o coração de Deus. E mesmo sem ele saber que ele ia agradar tanto ao Senhor, ele coloca o nome dele na eternidade. O templo não foi construído por Davi, porque Davi era um homem de guerra, mas foi construído por Salomão. Davi preparou tudo para que Salomão construísse o templo, porque Salomão, ele era um rei de paz. Deus não rejeitou em momento algum Davi. Deus não rejeitou o coração de Davi, em momento algum. Ele se agradou com o coração de Davi, mas
por ter sangue em suas mãos, por ele ser um homem de guerra, ele redireciona. Ele fala, não, ok, Davi, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei até corado com a sua postura. Mas com você não vai rolar. Mas através do seu filho, nós vamos dar continuidade. Deus não rejeitou em momento algum Davi. Ele só redirecionou o propósito. E uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração. Ano passado nós tivemos uma semana específica sobre Davi. E o nosso professor falou assim, gente, Davi só queria agradar o coração do Senhor. Ele poderia ter tudo, mas o foco de Davi sempre foi agradar o coração de Deus. Qual que vai ser o nosso foco esse ano? Qual vai ser o nosso foco esse ano? Porque eu sei que provavelmente você fez o seu prayer board, o seu vision board, a sua lista de meta, as suas listas de alvo. Mas se em nenhum tópico delas ter agradar ao Senhor, seguir a vontade do Senhor, no final do ano talvez você vai ter um sentimento de, nossa, eu concluí minhas metas, mas que sensação estranha de que faltou algo. Porque muitas das vezes a gente não envolve o Senhor nas nossas metas. Davi, não. Em tudo que Davi queria, o que Davi queria era envolver ao Senhor. E Davi é tão fora da curva. Em 2 Samuel 12, do versículo 7 ao 13, eu não vou ler. Mas Davi, ele peca. O Senhor vê, porque o Senhor sempre vê o que nós fazemos. Mas o perdão não elimina as consequências. Davi se arrepende. No versículo 13 diz assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O menino que ele teve com Batseba. Ele prontamente reconheceu o seu pecado e pediu perdão ao Senhor. Davi, ele era tão fora da curva, mas tão fora da curva, que ele entendia a graça antes mesmo dela ser plenamente revelada. Em Salmos 51, é lindo. Salmo 51. No versículo 11 e 12 diz, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E no versículo 17 diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus vê tudo. Deus viu o erro de Davi. Deus viu. Lembra? Corandeu. Tudo diante de Deus. Todas as nossas falhas, todos os nossos erros, Deus vê. Às vezes eu até brinco eu falo com meu marido, eu falo assim, nossa, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, amém, glória a Deus, mas coitado, tem coisa que o Senhor vê que a gente não precisava ver, né? Tipo, exemplo, me perdoe, mas você no banheiro, não precisava ver, eu particularmente acho, não precisava ver. Mas ele vê tudo, nada é escondido do Senhor. Minha mãe falava, quando eu era criança, né, que eu não posso falar que eu era pequena, ela falava, você pode fazer qualquer coisa nas minhas costas, que eu não vou ver, mas Deus vai falar, Deus vai ver, e Ele vai me falar. E aí eu ficava, lascou. Mas é uma verdade, às vezes não. Bota muito medo na criança, mas é uma realidade. Tudo que a gente faz não está escondido de Deus.
Nada, 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 nada. Às vezes a gente é meio infantil em achar que a gente esconde alguma coisa do Senhor, mas nada é escondido perante o Senhor. O verdadeiro profético, ele não se vende, ele não busca o aplauso, mas ele fala o coração e a mente de Deus, como o profeta Natan fez. Ele foi lá e falou: Davi, cara, lascou, vai dar ruim, muda aí. E Davi fala: não, cara, perdão, Deus. Perdão, me perdoe, Senhor. E ele tem um perdão genuíno. Não é um perdão, lendo assim, falando: nossa, mas Davi foi tão rápido. Mas às vezes, ele foi realmente rápido. Mas qual é a genuinidade do perdão dele? Nós precisamos ser rápidos assim como Davi foi. Mas eu falei muito sobre Davi. José, o caráter dele foi forjado, literalmente, coitado, em diversas situações. José, ele poderia ter se rebelado contra os irmãos, poderia ter feito uma atrocidade, mas o caráter de José foi provado. Deus forma o caráter de José antes de cumprir a promessa. José, ele também precisou esperar no Senhor. Praticamente toda a Bíblia, todo mundo que teve promessa precisou esperar no Senhor. José foi escravo, ele foi preso, ele foi esquecido, mas ele foi preparado. E mesmo assim, o Senhor fez com que ele prosperasse. E o Senhor estava com ele. José, ele teve uma fidelidade, mesmo quando ninguém estava vendo. Vamos lá, Gênesis 39. Pode abrir todo mundo. Gênesis 39. Versículos 6 ao 9. Diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José, ele venceu no secreto. Ele venceu na casa de Potifar. José, ele é um exemplo de caráter que não é corrompido pelo ambiente, nem muito menos pela luxúria. Quantas vezes nós, no ambiente de trabalho, nós nos corrompemos com coisas pequenas, com coisas simples. Às vezes o seu chefe virar para você e falar: olha, se ciclano ligar, fala que eu não estou. Você está corrompendo o seu caráter com coisa besta, com coisa pequena. José, em momento algum, ele se permite colocar numa posição em que ele fosse comprometido, com que seu caráter fosse comprometido. Não porque ele era melhor que ninguém, mas eu creio que José tinha um temor ao Senhor tão grande que isso fazia com que ele impedisse que o caráter dele fosse corrompido em qualquer situação. Ele também teve integridade em meio à injustiça. No mesmo capítulo, um pouco mais para frente, no versículo 19, diz assim: depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras, nunca vi vacas tão feias. Não, peraí, eu estou lendo outra coisa. Estou lendo 41. É 39. 39. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade,
concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. O caráter de José, ele não dependia das circunstâncias, não dependia da posição que ele estava. Ele era íntegro com tudo que era colocado em suas mãos, mesmo não merecendo, mesmo sendo alvo de mentiras, mesmo sendo preso. Além disso, em momento algum, a palavra relata que ele murmurou, que ele reclamou por aquilo que ele estava passando. Ele recebia de bom grado tudo aquilo, talvez não muito bom grado, mas ele recebia tudo aquilo que ele estava passando. E ele mesmo assim esperou na promessa do Senhor. E com a vida de José, nós vemos que o perdão, ele gera governo. Em Gênesis 50, do versículo 15 ao 21, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. No versículo 22 continua: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maqui, filho de Manassés. José, ele governa e ele permanece por um simples ato, que assim como Davi, ele perdoa, ele libera perdão, e esse perdão permite com que José governasse. Às vezes, o que você precisa hoje é liberar perdão, ou receber o perdão. José e Davi são pessoas muito chaves esse ano, que você possa meditar esse ano, tanto na vida de Davi, tanto na vida de José, assim como tantos outros personagens bíblicos. Mas José se coloca numa posição em que o caráter dele em momento algum é corrompido. Ele mantém o seu caráter. Como que está o nosso caráter perante ao Senhor? Será que nós nos corrompemos com coisas pequenas? Será que nós deixamos com que a luxúria entrasse no nosso coração? Será que nós deixamos com que a inveja, a nossa altivez corrompesse o nosso caráter? Esse ano não é à toa que a nossa igreja está seguindo o ano da reforma do coração e do caráter. A principal coisa em 2026, que boa parte dos pastores, apóstolos, profetas tem falado sobre o Brasil em 2026, é sobre arrependimento, sobre uma peneira que o Senhor está passando, sobre uma limpa que o Senhor está fazendo no nosso meio. Esse é o momento que nós devemos sim olhar para nós, mas ao mesmo tempo permanecermos com os nossos olhos fixos em Deus e prosseguir em servi-lo, prosseguir em trabalhar para o Senhor, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Em todos os momentos, tudo que nós fazemos é diante do Senhor.
nosso coração, ele precisa primeiramente estar inclinado em agradar ao Senhor e ter um caráter aprovado por Ele. O chamado sem processo produz desastre, mas o processo sem desistência, ela produz governo. Nossa, Emily, mas é tão longe o que você está falando? Não, não é. Não é tão longe. Você pode abrir aí o seu Instagram e praticamente todos os pastores brasileiros e internacionais têm dito é realmente sobre caráter, sobre um coração que agrade ao Senhor, sobre um caráter que não é corrompido com coisas bobas, com coisas fúteis, mas que é um caráter que entende que precisa agradar ao Senhor, precisa a sua vida gerar uma transformação. Você precisa ler a Bíblia te lê e gerar uma transformação. Não é porque você precisa somente agradar ao Senhor, mas quando você tem uma vida alinhada à palavra do Senhor, automaticamente todas as áreas da sua vida é afetada, e é afetada de uma boa maneira. Todas as áreas da sua vida há uma mudança, há um shift. E esse ano é o ano que nós precisamos voltar às primeiras coisas, voltar ao primeiro amor. E às vezes a gente fala, nós precisamos voltar ao primeiro amor, e isso está tão banalizado. Não, gente. E não é um amor só com a figura de Cristo, só com a figura de Jesus. Não. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito é uma pessoa. O nosso relacionamento não é unitário, não é individualizado, mas é trinitário. Um relacionamento com a pessoa de Deus Pai, um relacionamento com a pessoa de Deus Filho e um relacionamento com Deus Espírito Santo. Qual que é o nosso coração e o nosso caráter perante essa pessoa? Não para nós nos vangloriarmos, mas para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor se alegre, para que o Senhor seja assim revelado. Essa semana profética não é só sobre você receber um encorajamento para esse ano, mas é para você realmente ajustar a sua vida. Inclusive hoje à noite, né? Como dizia nosso apóstolo, se segurem na cadeira. Ou não também, né? Mas essa semana profética você precisa estar disposto ao Senhor mudar as coisas de lugar. Talvez tirar pessoas. Talvez colocar pessoas. Mas você está aberto ao Senhor falar, não, vamos mudar, muito bom o que você fez, muito legal, bacana, mas não é isso que eu quero. Vamos mudar a rota. Viver uma vida profética é muito mais do que você ter palavras, é muito mais do que você se mover na unção, mas é ter uma vida que agrada ao Senhor. Emily, mas para você é fácil. Você estava lá no Dunamis. Não, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Mas em todo momento o Senhor falava, tem algo aqui. Algo muito específico aqui. Nesse período de 1 ano, eu, falando de mim mesma, falando como Emily, eu fui muito tratada em feridas que eu deixava de canto e me revoltava comigo mesmo. Ou me revoltava com meu marido também, né? Que eu desabafava com ele. E muitas das minhas feridas foi por ter um coração extremamente ofendido. Não foi por ter um coração como o Senhor. Não foi por ter um coração como Davi. E muitas das vezes não foi por ter um caráter como o de José. E muitas das vezes eu me corrompi com muitas coisas. Com muitos falatórios inúteis.
com muitas palavras distorcidas. E nesse período que nós estivemos fora, o Senhor bateu e mexeu nas coisas que mais doíam. De agosto a outubro, nós tivemos uma fase de imersão bíblica. E foi a fase que realmente o Senhor tirou as coisinhas do lugar e tirou tudo aquilo que estava bem podre. E lendo a palavra, que às vezes a gente lê tão, tão batida assim, eu vou fazer meu devocional, e é isso, eu fiz meu devocional, vou tirar lá do meu checklist que tá tudo certo, pronto, comecei o dia fazendo meu devocional. E muitas das vezes a gente não medita naquilo que o Senhor realmente colocou ali ou tem falado ali. E nesse período, muitas das coisas veio à tona, muitas das coisas eu fui muito confrontada. E eu via como se literalmente o meu coração estivesse bem assim, bem murcho, bem sujo. E à medida que eu me abri pro processo que o Senhor tinha nessa temporada, era como se eu visse o meu coração criando vida de novo. Era como se tivesse aquela bomba de encher pneu de bicicleta, e o Senhor estava assim com a bomba e colocando no coração e falava, vamos lá, vai lá. E estava realmente trazendo e mudando o meu coração. Mas eu queria que agora, nesse momento, você se colocasse em pé. Eu não sei como foi 2025. Eu não sei como foi, enfim, esse início de ano. Eu não sei como tem sido a vida de cada um. Eu não sei como tem sido os processos que o Senhor tem para a vida de cada um. Mas eu sei que esse ano o Senhor quer ajustar algumas coisas. E principalmente no serviço com o próprio Senhor. A impressão que eu tenho sobre 2026, e conversando com o Will sobre isso, a impressão que eu tenho é que o Senhor vai fazer muitas mudanças aqui dentro. Num sentido de a chama do primeiro amor, mas não uma chama do primeiro amor em, nossa, eu vou amar mais a Jesus. Sim, nós vamos amar mais a Jesus, mas nós serviremos ao Senhor de uma maneira diferente. De uma maneira como, nossa, esse é o meu último dia servindo e eu preciso dar tudo de mim. E todo dia vai ser um dia de serviço ao Senhor de uma maneira muito mais excelente do que nós imaginamos. E não se trata sobre recursos financeiros, mas se trata de uma postura de coração. Eu nem sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer. Eu tive uma impressão. Se você não quiser se manifestar agora e quiser falar comigo depois, você fique à vontade. Eu tive uma impressão de uma pessoa aqui dentro que se sente muito inferior naquilo que ela faz. Não sei dizer se é com o Senhor, se é no seu trabalho, mas eu tive uma impressão que você se sente muito pequeno com aquilo que você faz e você gostaria de fazer algo a mais. Algo que você sentisse alegria, talvez prazer, falar, nossa, olha o que eu fiz. Olha, eu consegui dar o meu melhor nisso. A impressão que eu tive com você é que o Senhor, Ele está falando, eu te vejo. Eu vejo o que você faz. Eu vejo o seu esforço. Eu vejo o que você tem chorado e o que você tem orado. E eu me alegro com o seu serviço. Eu tive essa impressão. Se você não quiser se manifestar agora, tudo bem. Mas me procura depois. Ah, você? Então vem aqui, deixa eu orar por você.
que é seu nome? Você pode estender suas mãos aqui para a vida da Neia? Pai, muito obrigada pela vida da Neia. Obrigada por tudo aquilo que a tua filha tem semeado, com lágrimas, mas também com alegria. Que o Senhor possa abençoar a vida da Neia nesse 2026 e que ela possa ter o pleno entendimento que o Senhor a vê. O Senhor vê em todas as circunstâncias, na aflição e na alegria. E o Senhor se alegra com aquilo que ela tem entregado ao Senhor. Que ela possa ter a convicção que o Senhor a olha como um pai bom. Um pai que designa os passos dela, o pai que tem sustentado a vida dela. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que ela tem entregue ao Senhor de todo o coração, seja aqui no altar, mas também em sua casa, ajoelhando em seu quarto. Nós te louvamos e honramos o serviço da tua filha para com o Senhor. Que 2026 ela possa colher frutos daquilo que ela tem semeado há tanto tempo, há tantos anos. Que os sonhos que um dia foi mortos, que eles possam ser tragos à tona agora, tragos à vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que ela venha acessar aquilo específico que o Senhor já colocou no coração dela, que ela possa ter um entendimento, que ela caminha não por sua força normal, mas ela caminha na força do Senhor. Pai, que o Senhor possa levar ela como uma mulher de fé, não só para a família dela, mas para mulheres que entrarão em contato com ela. Eu vejo que a senhora tem um coração muito amoroso por famílias, e eu vejo que o Senhor vai realmente aprimorar isso esse ano. E é como se o Senhor fosse fazer da senhora um imã para mulheres que talvez estivessem desesperançadas com as suas famílias, e a senhora fosse ser um canal para aconselhar, mas também para ser o caminho para levar elas até Jesus. Pai, eu selo essas palavras no nome do Senhor, e que ela possa acessar tudo aquilo que ela tem para viver nesse ano de 2026. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu também tive uma outra impressão. Eu vou acabar, que eu nem sei que horas são, mas eu não estou chegando. Eu tive uma outra impressão também. Sobre talvez pessoas que queiram... Como eu posso dizer? Pessoas que estão buscando algo a mais do Senhor. É como se, assim, você tem um talento, mas você fala, Senhor... esse talento eu não consigo sozinho, eu preciso mais do Senhor. E era como se o Senhor estivesse derramando uma unção sobre a sua vida, tipo como Bezalel. Não sei se você é envolvido com arte, se você gosta de louvor, se você gosta de dança, mas era uma capacitação do Senhor e estivesse derramando sobre vocês. Eu não vi só uma pessoa, mas eu vi algumas pessoas especificamente com relação a artes e entretenimento. Não sei se você já serve aqui dentro e tem buscado isso, mas se você não serve, esse também é um convite do Senhor, falando, olha, está na hora de você abrir a gaveta, tirar a poeira e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Faz sentido para alguém? Você tem buscado aprimorar no Senhor? Porque, gente, ok, vem aqui. Mais alguém? Eu vi que era mais pessoas, gente. Senão eu vou orar. Ok, muito bom. Mais alguém? Mais alguém que tem se acomodado, não fala assim, não é agora, é depois. Ok, muito bom. Muito bom. Aleluia. Você no seu lugar, você pode começar a orar no Espírito, a orar em línguas. Eu não sei se os pastores tiverem alguma palavra para liberar sobre eles também. Pai, nós honramos o Teu nome, nós honramos tudo aquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações. Obrigado pelos dons,
pelos talentos que o Senhor tem depositado na vida de cada um. Obrigada, Senhor, pela vontade de aprender, pela vontade de aprimorar os dons que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa trazer uma visão expandida, que eles possam ter acesso a coisas que só o Senhor tem, assim como os artistas tiveram acesso à visão sobre o tabernáculo, sobre a função de cada coisa do tabernáculo, que os meus irmãos possam ter um acesso sobrenatural do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem depositado nas mãos, no coração e na visão deles. Pai, expanda agora, dê os recursos das artes, do entretenimento, dê os recursos sobre a dança, sobre o louvor, sobre o teatro, sobre tudo aquilo que é concernente a artes. Traga as pessoas que vão caminhar com eles, traga as pessoas que vão continuar ajudando eles a se moverem nisso. Mas, Pai, nós queremos agora, nesse momento, consagrar os dons e os talentos dos teus filhos ao Senhor. Que as artes e o entretenimento possam se render ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu passei do meu horário. Eu acho que eu passei do meu horário. Isso não estava combinando, tá bom, gente? Isso é muito novo para mim. Enfim, fecha seus olhos, eu vou orar rapidamente com você. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós abrimos e damos liberdade para que o Senhor trabalhe no nosso coração e no nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus, que esse ano haja uma mudança, haja um alinhamento do nosso coração e do nosso caráter com a tua vontade, com o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos, com o nosso coração e com o nosso caráter, honrar ao Senhor, honrar a tua palavra, honrar tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, tanto aqui na nossa igreja, Pai, quanto no Brasil. Em nome do Senhor Jesus, alinhe o nosso coração e o nosso caráter com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém.